Ah, é uma coisa que espeta agulha no corpo, mas ninguém conhecia os benefícios disso. Eu hoje em dia faço, porque eu tenho um problema na coluna e para mim é excelente. Realmente os benefícios são enormes, assim como os benefícios da reflexologia que eu vou estar passando aqui para vocês com a Franciele Camargo. Vou estar chamando ela agora. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deixa eu chamar ela. Pronto, estou aqui solicitando. Estou aguardando ela aqui, só falta ela entrar, já já ela vai entrar para falar conosco e nos explicar essa profissão maravilhosa. Aí está ela. Boa noite, querida. Tudo bem com Boa você, meu amor? boa noite, Rô. Obrigada, tá tudo ótimo. E você? Bem, graças a Deus. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite, porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, mas desde a primeira vez, pelo primeiro contato que eu tive com você, eu acho que as pessoas, a maioria não sabe os benefícios, né, que a reflexologia traz, né, e nem sabe que existe uma análise dos pés feita pela anatomia. Foi uma coisa que me impressionou tanto quando você fez a análise dos meus pés, pela anatomia, né? Por uma simples foto, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas precisam saber o que é isso. Porque quando você falou comigo que você fazia, eu imaginei que você fazia massagem nos pés. E não tem nada a ver, né? E então, conta aí pra gente, minha querida. Na verdade, o que vem a ser a reflexologia podal? Bom, a reflexologia, então, ela não é uma massagem. Inclusive, muitas vezes acaba até doendo um pouco o pé da pessoa. Então, na verdade, são estímulos que a gente faz em pontos específicos nos pés, sendo que o nosso pé é como se fosse um mapa, onde cada pontinho, cada local específico corresponde a um órgão, a uma emoção, né? Então não é massagem, são estímulos que nós enviamos ali através do pé, vai lá para o cérebro e o cérebro ele responde equilibrando o corpo. Ah, Isso. entendi. Não tem nada a ver com massagem como todo mundo pensa. Como Não, muitas pessoas falam da minha... Pode falar. apesar que também relaxa, né? Claro que a gente também faz ali uma espécie de massagem antes da reflexoterapia, né? É importante a gente acolher bem o cliente, deixar ele bem à vontade. Então, assim como no final também a gente faz ali uma certa massagem, sim, mas é depois da técnica ou antes da técnica, né? A técnica em si não é massagem. Mas aqui no Brasil é uma coisa super nova, como minha profissão personal organizer, não é? Na verdade tem muitos reflexoterapeutas, mas eu acho que as pessoas elas não conhecem. Talvez agora esteja crescendo um pouquinho mais, né? As pessoas estão começando a ir mais para as coisas naturais, né? Então, aos pouquinhos tá ganhando espaço, sim. E há quanto tempo existe, na verdade? Como que Olha, surgiu? tem várias matérias falando a respeito, né? Mas isso é muito antigo, é uma técnica milenar, mais de 2.500 anos atrás. Uma É muito cultura que é bem antiga, né? Sim, sim, é muito antiga. E agora, é claro, que a gente já pega tudo mastigadinho, né? Já tem cursos e tudo mais, então é muito mais fácil de ter essas informações para estar aplicando. Mas já é muito Hoje em antiga, dia, nada de hoje em dia novidade. já é tudo fácil. Tudo Hoje em dia, fácil. hoje em dia já é tudo mais fácil. É como minha profissão, que todo mundo imagina que começou agora, mas não. Começou nos Estados Unidos nos anos 60. Olha só. Então, hoje em Desde dia, quem faz um curso já pega mastigado, porque você vê o que tem de organizador no mercado, né? Facilita muito a vida da gente, mas imagina isso nos anos 60, como para começar, como se foi difícil, né? Porque a pessoa, na verdade, não sabe o que é. É como eu fiz várias postagens hoje, a gente vê certos nomes de profissão que a gente nem tem noção do que é aquilo. A gente ouve falar, mas o que será que ele faz, não é mesmo? E vai daí por diante. Deixa eu ver aqui. E quais as patologias que podem ser tratadas? Olha, são diversas também. São diversas patologias, entre elas também problemas emocionais como ansiedade, depressão, dores pelo corpo, nervo ciático, estômago, trato urinário, fertilidade. É uma série de coisas que a gente consegue tratar
inclusive diagnosticar, muitas vezes, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem aquele problema de saúde, mas através do ponto que dói muito, que fica escuro, a gente consegue descobrir alguma coisa. A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que ali tem algum problema. Aí nós, como reflexoterapeutas, indicamos essa pessoa para ir até o médico fazer exames, porque ali tem alguma coisa. Às vezes é de ordem emocional. Então tudo vai, às vezes só de falar com a pessoa, né? Por exemplo, o fígado, o ponto do fígado tá doendo demais. Aí você conversa com a pessoa, com o cliente, e ele acaba escapando, falando que ele tem passado muita raiva por esses últimos dias. E a raiva é um sentimento que acaba, digamos, baixando a resistência do fígado. Então, o pontinho do fígado e também o órgão baixa a resistência e pode vir a ter algum problema de saúde nesse órgão por causa daquela emoção que foi a causadora dela. Então quer dizer que a pessoa tem uma discussão séria com alguém, tem aquele momento de raiva, de fúria, como se diz. Isso causa um problema no fígado? Pode ser, mas normalmente o que acontece é a raiva que você não coloca para fora. Quando você externa, você solta, você deixa embora, você deixa aquilo, né, sair de você. Agora, quando você segura, você está guardando, o teu corpo não serve para carregar isso, né? Então, de alguma maneira, ele vai reclamar, ele vai demonstrar que aquilo não está certo. Então, aí abaixa a resistência daquela região. Ah, meu Deus. Então quer dizer que na planta do pé tem um verdadeiro mapa de todos os órgãos do nosso corpo, é isso? Isso mesmo, tem um mapa, literalmente tem um mapa. É um mapa. E como você faz? E como é feita essa sua sessão? Bom, então, primeira sessão, o cliente vem, a gente vai fazer um escalda-pés. Esse escalda-pés eu uso ervas, eu uso sal grosso, é uma aguinha quentinha, uma coisa bem relaxante mesmo. E enquanto a pessoa fica com o pezinho ali de molho, ali na água, eu faço uma coisa chamada ficha de anamnese. Eu até tenho aqui meu caderninho de ficha de anamnese. Que o que é isso? É uma espécie de um controle que a gente tem para a gente saber como está o andamento da pessoa, né? Como que ela melhorou, o que aconteceu e também quais são as queixas dela. Então aqui a gente anota os dados pessoais, algumas questões assim, se a pessoa usa medicamento, se ela tem algum problema de saúde, qual é a queixa dela, por que ela veio atrás desse tipo de tratamento. Enfim, então a partir dessa ficha de anamnese é que a gente consegue trabalhar com a pessoa de modo totalmente personalizado, né? Então, assim, feito com a fitinha de anamnese, a pessoa tá ali, tá na água, isso leva uns 10 minutinhos, aí eu começo o atendimento. Então, a gente sempre começa com alongamento e tudo mais, e eu começo a trabalhar os pontos. Inclusive, você viu que eu tava com uma espécie de uma caneta? Para que serve? Então, esse daqui é um bastão. Tem pessoas, tem reflexoterapeutas que eles não usam. Que eles vão assim na mão. Eu também faço com o dedo, mas isso daqui eu sou apaixonada, eu gosto, eu acho que facilita a vida. Você não precisa pôr força na tua mão. Imagina você atender 5, 6 pacientes no mesmo dia, chega de noite a mão tá toda dolorida, né? Então esse daqui ajuda muito. Então serve para fazer esse tipo de pressão lá no pé, né? Então a gente usa para fazer a pressão no ponto bem certinho. É um bastão, isso aqui é ótimo. E então aí, é através dessa pressão que você vai detectar o que a pessoa tem. Exatamente. Às vezes, a gente aperta um pouquinho mais, aí a pessoa começa a sentir dor. Mas muitas vezes, se a pessoa está com muita sensibilidade naquele ponto, naquela emoção, ou naquele órgão, é encostar. É fazer isso aqui, ó. Não coloca força nenhuma. E a pessoa já tira o... a Ana Paula está dizendo que é maravilhoso, que ela ama. Você já... Ai, a Ana Paula já fez, olha. Ela está dizendo que é maravilhoso. A Ana Paula já fez. Ela é sua cliente. Além de irmã, ela é minha cliente. Uhum. Maravilha. Mas também, inclusive, depois da pessoa fazer o escaldapé desse maravilhoso que você faz antes de iniciar a sessão, a pessoa está super relaxada, não é isso? É interessante. E ajuda muito, né? Sim, para fazer a anamnese, para fazer as perguntas, eu digo. Sim, com certeza, com certeza. A pessoa acaba não segurando nada, contando, se abrindo mais, né, digamos assim. Apesar que até isso a gente consegue com a reflexoterapia.
Fazer a pessoa se soltar através de pontos ali do pé, até isso. Mas a pessoa é Através de muito. pontos no pé, você consegue fazer com que a pessoa se abra mais, consiga falar algo que ela não consegue falar, que ela retém dentro dela, seria isso? Exatamente, ela, assim como a pessoa segura muita coisa. Então, a partir do momento que eu trabalho um ponto específico ali, que é o que solta, que faz a pessoa ficar mais relaxada, automaticamente ela começa a falar. Ela começa a colocar para fora aquilo que precisa ser colocado. É E incrível, mas nossa, deve ser muito bom mesmo. Porque eu só fiz a análise com você, né? Realmente, porque nós moramos longe, porque isso tem que ser feito, a pessoa tem que ir lá no seu consultório mesmo, né? Não tem como tem que fazer ver. pela internet. E a Infelizmente, análise você faz por chamada análise. de vídeo, o que é maravilhoso, que eu achei. Eu fiquei abismada. Nós vamos chegar lá ainda, pessoal. A Vamos hora que chegar lá, vocês vamos virem que chegar lá. essa análise dos pés, espera aí, que, olha que vocês vão ficar bobo como eu fiquei. Eu fiquei tão Ah, abismada que chamei ela para vir aqui, porque eu acho que vocês têm que conhecer isso, é maravilhoso. E essas bacana. sessões demoram mais ou menos quanto tempo? A primeira sessão costuma ser um pouquinho mais longa, porque daí tem a fichinha de anamnese, a gente conversa bastante, então dura em torno de 1 hora. Mas da segunda sessão em diante, em média de 40 minutos, eu já consigo estimular todos os pontinhos ali, fazer um protocolo bem bacana para a pessoa. E tem alguma. Olha quem está aqui com a gente, Jean Barreto. Obrigada, Jean, por dar uma passadinha por aqui. Sei que você é tão ocupado, meu querido. E tem alguma contraindicação? Olha, depende. Na verdade, a gente consegue trabalhar com a pessoa desde bem bebezinho até a idade que for, né? Mas tem algumas doenças, por exemplo, a pessoa que faz quimioterapia, eu prefiro que o médico autorize, né? A pessoa que teve ou tem trombose, também a gente dá uma evitada. É bom o médico autorizar, né? A pessoa, a grávida, até os 3, 4 meses, também é bacana o médico autorizar ou até evitar fazer. Porque às vezes a pessoa pode associar, né? A gente sabe que gravidez é uma coisa imprevisível. E, infelizmente, acontece da mãe perder o bebê. E geralmente isso acontece até o 3º, 4º mês. E como a gente estimula pontos ali, vai que por acaso, Deus o livre, acontece isso, a pessoa às vezes pode acabar colocando a culpa na reflexoterapia. Então a gente evita. Não é que não pode, faz muito bem para a grávida, mas eu evito nos primeiros meses por questões assim desse tipo. Mas todo mundo pode fazer, basicamente é grande maioria. Porque eu também acredito que ela sirva como um relaxamento, né? Para retirar estresse, esse tipo de coisa. Então, não seria indicado para bebê? Sim, sim, com Eu fico, certeza. porque tem criança que é tão. Tem umas crianças que são calminhas, mas tem umas que desde bebê já são muito nervosas, muito agitadas, choram muito, se debatem muito. Então, Sim. como. No que ajudaria no bebê, para as mamães que estão aqui, no que poderia auxiliar no bebê? Principal, eu creio que Acalmar. seja a cólica. Eu acho que a cólica, que é o que as mães mais temem e é o que mais acontece. Então, acalmar a cólica do bebê. A diferença na hora da aplicação é que a gente não vai usar esse apetrecho, por exemplo, e a massagem, entre aspas, né, para as pessoas entenderem, não é feita com tanta pressão. Então, é uma pressão mínima que é feita no pezinho da criança. E não é em pontos, a gente trabalha áreas, então são espaços maiores. Até porque o pezinho da criança é minúsculo, né, em Sim, comparação com o nosso. Então, a gente trabalha áreas do pezinho da criança, mas tem bons resultados também. mas ajuda bem na cólica, então. Ajuda bastante. Então, os pacientes que têm quimioterapia, que fazem quimioterapia, não podem estar fazendo, né? Não é que não pode, mas eu prefiro que o médico dê um ok. Aí, beleza. Aí a gente faz. Depende muito da pessoa. Isso é muito, como é que pode dizer? Muito da pessoa, é muito individual isso. Tem que ser avaliado, né? Cada caso é um caso. Então, realmente, a reflexologia não é uma massagem como todo mundo imagina, né? De jeito nenhum. Tanto que tem essas questões que a gente tem que tomar cuidado. E, geralmente, quantas sessões a pessoa precisa fazer? Olha, na primeira sessão, a primeira sessão que a pessoa faz, o corpo ele já vai querer jogar para fora o fator patogênico, a doença, a toxina, a ansiedade, seja lá o que for tratado, o corpo já vai querer colocar para fora. Então, no mesmo dia, a pessoa vai já ver um resultado, né? Mas
cada caso é um caso. Tem pessoas que com 4 sessões já conseguem resolver problemas aí que ela achou que não conseguiria tão rápido. E tem pessoas que precisam fazer um tratamento maior. Então vai depender de cada caso mesmo e também do corpo da pessoa. Vale a gente dizer também o seguinte, que não sou eu que vou curar a pessoa ou ajudar a curar a pessoa. A reflexoterapia, ela estimula o próprio corpo a funcionar direito, né? Então é a pessoa que está se curando, é a pessoa que está mandando para ela mesma a ideia de que precisa se equilibrar de novo. Então não é o terapeuta, não é ninguém, é a pessoa, né? Então tem toda É essa a questão. Por forma, isso, seria a forma em que o organismo da própria pessoa vai responder ao tratamento. Seria mais ou menos assim, né? exatamente. Assim como É isso muitas mesmo. vezes a gente toma vai ao médico e ele receita um remédio, aquele não deu certo. Aí você volta Pronto. lá e doutor, tá doendo do mesmo jeito, não melhorou nada. Aí ele Exatamente. muda. Seria mais ou É, menos, vai depender, cada organismo responde de uma forma, não é isso? exatamente. E aquela coisa, às vezes a pessoa tem um problema que já está enraizado há 30 anos. Então não vai ser em 40 minutos que nós vamos resolver a vida da pessoa. Infelizmente, né? Então, por isso que a pessoa tem que entender, o cliente tem que entender que isso é um tratamento, né? Não existe remédio milagroso que você vai tomar e você vai curar coisas que estão ali guardadinhas há muitos anos, né? Então, é um tratamento, precisa ter, né, ser fiel ali e fazer bonitinho para que você realmente veja um resultado super satisfatório. Precisa de um certo tempo, né, e paciência, dependendo do organismo, né? Essa Exatamente. resposta depende muito da idade da pessoa ou não? Não Essa resposta do necessariamente. organismo. Não? Não necessariamente. É uma incógnita, é algo que você vai ver na hora. Cada um é um organismo diferente. A mesma coisa é você falar questão de imunidade, né? Tem pessoas que têm 60 anos ou 80 anos e têm uma imunidade incrível. E pessoas jovens de 10 anos, criança, que às vezes não têm. É algo que não vem ao caso nesse Isso, sentido. pessoal. Manda balãozinho mesmo, porque assim o Instagram vê que a gente está aqui e chama mais pessoas. Obrigado pelos balãozinhos aí, mas mandem bastante mesmo, porque aí o Insta se toca que a gente está aqui e manda para mais pessoas, para me chamar para Exato. vir aqui. Porque é tão importante esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, eu acho, porque eu fiquei abismada. E agora, Fran, vamos falar sobre o que me fascinou tanto, que foi a análise dos pés. A análise dos pés. Como eu amo a análise. Pessoal, manda aviãozinho, chama os seus amigos. Olha, vou te contar, é de surpreender essa análise dos pés. Se você tem um amigo que, olha, que tem dor de cabeça, problema estomacal, problema no fígado, sabe aquela dor de cabeça que enche o saco todo dia? Chama, manda aviãozinho para os seus amigos e chama para cá, porque olha, agora você vai se surpreender com o nosso bate-papo aqui, pode ter certeza. Fran, qual é a finalidade da análise dos pés? Bom, a análise dos pés nada mais é do que o autoconhecimento. É impossível você resolver um problema sem você reconhecer ele. E é incrível como pode nós mesmos não nos conhecermos. A gente acha que se conhece, né? Até que quando você recebe a sua análise, quando uma pessoa que não te conhece, porque a grande maioria das pessoas que eu atendo eu não conheço, ou, enfim, até mesmo outras pessoas que trabalham com isso, né? Às vezes não se conhecem, mas a gente coloca um espelho de frente para a pessoa. E a pessoa muitas vezes fica com essa reação de, meu Deus, como é que pode? Você não me conhece, você me descreveu de cima embaixo, e realmente é incrível. É algo assim fantástico. Foi o que você fez comigo, porque em menos de 5 minutos você falou tanta coisa ao meu respeito que eu fiquei assim de boca aberta mesmo, né? Você trata muito do emocional, né? Na análise você consegue ver muito do emocional da pessoa. Sim, sim, dá E para ver, dá para. através e você consegue ver até patologias, né? Que são É, causadas pelo emocional, não é isso? na verdade a gente vê características das pessoas, né? Uma característica, por exemplo, determinado dedinho lá vai dizer para mim se essa pessoa ela é mandona, se essa pessoa ela aceita ser mandada, se essa pessoa é possessiva, se essa pessoa ela é mais sensível na hora de falar
ou se ela já é mais direta, que mais? Se ela tem algum trauma no passado, se ela é uma pessoa que está presa no passado em algum sentido, se ela se desenvolveu bem ou não no trabalho dela, se ela está feliz com o trabalho dela ou não, se ela precisa de mudanças, se ela ajuda muitos outros, enfim, é uma lista de coisas que a gente consegue E perceber que uma... essa coisa da pessoa não estar bem com o trabalho dela, como mexe com o emocional de uma pessoa isso, né? Eu E às conheço, vezes, eu conheço diversas pessoas que vieram fazer o curso comigo, que trabalhavam em outras áreas completamente diferentes, como gerente de banco, uma dentista, inclusive, psicóloga, que vieram fazer o curso e falavam que não estavam satisfeitas, fizeram a faculdade, se formaram, começaram a trabalhar na área, mas tinham uma insatisfação muito grande por dentro. Por isso que eu comentei, existe, às vezes a pessoa estuda, faz uma faculdade, faz até uma pós, e não tem satisfação, não tem alegria, não tem prazer na profissão. E isso causa também muitos problemas, né? também, com certeza. E quando você escuta ou lê ali a sua análise e você reconhece que realmente parece que dá aquele estalo, meu Deus, é isso mesmo, realmente, eu sou assim, eu não estou satisfeita. E isso faz a pessoa se mover, sair daquilo ali, tentar mudar. Então, às vezes era isso que a pessoa precisava. Uma pessoa de fora, que nem tem nada a ver com a sua vida, te alertando que o seu pé está gritando, dizendo, pelo amor de Deus, você não está feliz, você precisa mudar isso, aquilo. É claro que a gente não é vidente, né? Apesar das brincadeiras, né? Ah, você é cigana? Isso, aquilo, tá lendo o pé? Eu falo, eu não leio mão, eu leio pé. Não, é pela Mas anatomia do pé que você consegue detectar, não é isso? também é importante a gente falar, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, acham que é alguma coisa mística mesmo, né? E não, é ciência, é estudo, é pesquisa, enfim. Mas é isso, a gente consegue perceber sim a insatisfação da pessoa, se existe insatisfação ou não, se a pessoa precisa de mudança ou não, e uma série de outras coisas também. E esse atendimento você pode fazer de que forma? Então, eu faço ele online através de foto dos pés. Então, o cliente me manda um WhatsApp, né? A gente pega os dados dele, o nome dele, e peço fotos dos pés. Eu mando umas instruções ali bem certinho para a pessoa tirar a fotinha do jeito que eu preciso, porque também tem a posição certa dos pés, para que fique perfeito. E a partir daí, assim que eu tiver o horário, eu encaixo e faço a análise para a pessoa, né? Aí, assim que eu faço, eu mando um áudio, que eu acho isso importante, a pessoa escutar, ouvir sobre ela, e é algo assim que cria muita expectativa, porque é tão incrível, é tão verdadeiro que a pessoa fica até, né, ela fica ansiosa e quando ela está escutando, ela já demonstra. Né? Eu já tive a oportunidade de falar para a pessoa frente a frente e eu vejo a reação da pessoa quando eu estou falando dela. E aí eu escrevo também, eu digito, mando por PDF para a pessoa guardar o documento, né? Então, eu tô lendo ali a Ana Paula, descobri que meu esposo é ciumento com a reflexologia da fé. Isso acontece também, dá pra, através daí né, do toque ali, eu percebi realmente que ele é bem ciumentinho dela. Aqui para mim não está aparecendo mais quem está entrando e nem pergunta. Já parou, para Ah, mim não está viu? aparecendo. Então, se você vê alguma pergunta, Fran, você pode responder, porque Tá aqui bom. parou por completo, Para, tá? então eu vejo. Esse Pode. índice é assim mesmo, cada hora ele funciona de um jeito. E tem Como alguma ele característica dessa análise que você faz que você possa estar comentando aqui com a gente? tem, e muitas pessoas buscam outras alternativas para eliminar isso, e não adianta porque isso volta. É a Joanete. Ah, eu até coloquei hoje. Eu fiz duas publicações falando sobre isso. Porque a Jonete é uma coisa que eu sempre ouvi falar assim. Ah, você tem porque sua mãe tem, porque o seu pai tinha, porque é hereditário. É o que todo mundo Uhum. fala. E no fim não é nada disso, né? Conta aí pra nós. Gente, se Olha, você tem amigos aí que tem Jonete, manda o aviãozinho. Porque avisa. agora ele vai te surpreender e vai saber como ele pode amenizar pelo menos essa situação. Porque olha, Jonete é triste. Dói, deforma o É triste. sapato, é É horrível. triste. Você não consegue comprar. Às vezes você vê um sapato, você olha, ai que lindo. Aí você fala assim, mas o meu Jonete não vai caber aí dentro.
Não Tá. vai de jeito nenhum, não é mesmo? Então, se você tem amigos que tem, manda o aviãozinho, chama para cá para conversar com a gente, para ele conseguir pelo menos amenizar esse problema. É. Porque não tem E nada às de vezes hereditário. resolve. E Como? às vezes resolve. Não só ameniza, como às vezes resolve. Você Olha acredita? só, que É. maravilha, a gente ainda resolve. Porque, olha, é uma coisa terrível. Dói, incomoda, é feio, né? Principalmente a gente que é mulher vai usar uma rasteirinha, você compra uma rasteirinha linda, maravilhosa e tá ele lá. Ele chega primeiro que a rasteirinha. Sim, Ele dá de verdade, 10 a aparece, 0 né? na rasteirinha, não é Mas por mesmo? que que ele aparece tanto, né? Por que que ele aparece tanto? Porque ele quer chamar atenção para alguma coisa, né? O corpo ali tá tentando te avisar de alguma coisa. O problema é que às vezes nós não escutamos o que que ele quer dizer. É verdade, nisso aí você tem toda a razão. E o que que acontece? Conta aí pra nós. Bom, então o que que acontece? A Joanete pensa uma pessoa que é muito boa, querida com todo mundo, preocupada, que ajuda muitos outros. Essa pessoa, ela muitas vezes coloca os interesses dos outros acima dos seus próprios sonhos, das suas próprias vontades. Ela deixa de fazer, vamos dizer que seja eu deixo de fazer uma coisa para mim para fazer uma coisa para você, pô, né? Digamos. Então eu deixo de fazer. Eu queria muito fazer uma coisa para mim, mas a Rô precisa disso. Eu vou fazer para ela e vou deixar eu para depois. Aí o que Eu aconteceu? sou bem assim. Então, agora vamos inverter o papel só para a pessoa entender. Mas eu sei que você é assim. Ai, eu Então, o sou que bem assim, acontece? meu Deus. Digamos que eu fiz isso, né? Eu deixei de fazer para mim, fiz para você. Querendo ou não, tudo que a gente faz, a gente quer algo em troca. Nem que seja um muito obrigado. Mas a gente quer, a gente espera, por consideração, por respeito, por educação, enfim. Mas a gente espera algo em troca daquilo. Mesmo que seja inconsciente, mas a gente espera. E digamos que nessa situação toda, eu fiz muita coisa por você e eu não tive nada em troca, inclusive a ingratidão. Aí o que aconteceu? Essa ingratidão que eu senti, que você demonstrou para mim, né? Você agiu com ingratidão para comigo, fez com que gerasse uma lamentação em mim. Eu comecei a pensar, por que que eu fui fazer aquilo para a Rô e não fiz para mim? Por que que eu fiz aquilo para ela se eu podia ter feito tudo isso que eu queria e não fiz para poder fazer para ela? Né? Então é Pra uma agora ela lamentação. pisar na bola comigo. Isso acontece Agora tanto, não? ó, agora ela não tá nem aí para mim, ela não nem me agradeceu, eu precisei dela, ela não estava nem aí. Então a pessoa começa a se lamentar, ela começa a digerir aquilo de forma ríspida, ela fica ali, puxa vida, por que que eu fiz isso? Por que que eu sou assim? E essa lamentação, ela se torna tão grande, porque aí o que que acontece? A pessoa ela é muito boa. Então, ela fez isso, ela se arrependeu, ela se lamentou, mas não dá 2 minutos, ela tá fazendo de novo. É Entende? Porque verdade. ela é muito boa. Ela é tão boa que ela esquece que ela sofreu aquela ingratidão, que ela ficou lá triste, chateada com aquilo e tá, faz de novo. Ai, mas a Rô tá precisando de novo, vou lá. E isso vai virando uma bola de neve. Isso vai continuando, isso vai aumentando, vai aumentando. E aí o cérebro da pessoa, ele manda sinais. É como se fosse um pedido de socorro, é um alerta, uma situação assim que ele pede socorro mesmo. Ele fala, ó, é urgente, você precisa parar de se lamentar, né? Então, o cérebro manda esse estímulo para os músculos do pé. Nós temos um músculo entre o dedão, o hálux, e o segundo dedo lá no pé. E esse músculo aqui, ele cresce. Tem gente que acha que é o osso que cresce. O osso não cresce. O que cresce é o músculo. E o músculo que está ali entre os dois dedos, ele empurra aquela joanete, fazendo ela aparecer. Então, o osso, ele, na verdade, ele é empurrado, né? E tudo isso é através de estímulos nervosos. Então, tem tudo a ver com aquilo que a gente está sentindo, né? É por Então, isso que assim, quando uma pessoa faz cirurgia, eu tenho amigas que já fizeram essa cirurgia para retirar e não demora nada. Quando vai ver, tá tudo de novo. Volta. É volta porque mesmo. realmente o músculo começa a empurrar, né? E o osso começa a se deslocar para fora, formando aquela saliência, digamos assim, né? Que a gente chama de joanetes, e fica aquela saliência novamente.
E para se resolver isso? Aprender a dizer não. Difícil, né? É Isso é difícil. uma tarefa difícil. Por quê? Porque normalmente, como eu falei, é claro que para ter uma análise completa, né, individual, tem que fazer individual. Cada pessoa Claro. tem que ter a sua análise individualmente. Mas, no geral, pessoas que têm a Janete são pessoas muito boas. Então, elas não conseguem dizer não, elas não conseguem cortar esse ciclo, entende? Esse ciclo que não para mais. Ela acaba de sofrer isso, mas ela faz com que aquilo aconteça de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o que acontece quando uma pessoa ela faz muito pelo outro? O outro acha que ela tem obrigação de fazer, né? Então E aí já fica aquela culpa. aí você fazendo na análise dos pés, vamos supor, você descobriu que a pessoa tem esse problema de lamentação por passar por várias situações, né? De passar por várias mágoas. Aí, através da reflexologia, você consegue tratar esse lado emocional? Eu amo tratar o lado emocional, sabe? A gente consegue sim ajudar a pessoa a ver aonde ela precisa mudar. Claro que de maneira, né, com muito tato, a própria pessoa ela vai reconhecer essa necessidade, né? Mas no tratamento com a reflexterapia, a gente consegue sim abrir o horizonte da pessoa, né? Aumentar a autoestima dela, que muitas vezes também tem a ver com isso, né? A pessoa tem uma baixa autoestima muito grande, ela acha que os sonhos dela podem ficar sempre para depois, que ela não tem importância. Então, é claro que a gente não quer pessoas metidas, pessoas que, é tudo para mim, egocêntricas. Não é esse o ponto. Mas é necessário ter equilíbrio, é necessário sim a gente também fazer coisas para nós. Né? Em algum momento da vida, a gente vai precisar sim olhar para dentro de nós mesmas e ver o que a gente precisa e o que a gente quer também. Né? É a mesma coisa essa questão de dizer não. Não é fácil dizer não, né? Porque a gente sabe que a gente vai, digamos assim, a expectativa do outro é que você diga sim para sempre. Já está acostumado, tudo você faz, tudo você amém, amém. E quando você disser não, claro que você vai derrubar a expectativa do outro, né? E às vezes você fica até como uma pessoa ruim, né? Você fez É 100 verdade. coisas para a pessoa, você deixa de fazer uma, você não Acabou. presta. É Acabou. verdade. O ser humano é bem por aí. Então, quer dizer que é bem aconselhável, primeiro a pessoa faz uma análise nos pés, né? Vai descobrir Isso eu vários prefiro. fatores, não é mesmo? Exatamente, eu prefiro. Vamos Eu supor, prefiro. porque pela análise você consegue ver outras patologias, não é isso? Depende. Aí teria que ser pessoalmente para saber patologias, questão de saúde mesmo, né? Agora, Mas por exemplo, que é o lado emocional você consegue detectar todinho através da análise por uma foto, por uma chamada de WhatsApp, no caso. grande parte, características da pessoa. Então, grande parte das características da pessoa a gente consegue só olhando a fotinha dos pés. E É que de claro, repente aí aí conversando, porque e aí de repente conversando com a pessoa em cima daquela análise, você consegue chegar numa conclusão que a pessoa tem uma certa patologia. Ou, vamos supor, um aí você problema no conversa. fígado, por causa que vem de um lado emocional, porque várias patologias estão sempre ligadas no lado emocional da pessoa, não é mesmo? Várias, quase todas, né? Eu Até a costumo dizer diabetes, não é? também, várias coisas, tem várias coisas, assim, né? Por exemplo, agora eu não vou lembrar tudo, né? Mas, por exemplo, uma alergia. O que é uma alergia? É a não aceitação. O que é alergia física? Né? O corpo não aceita determinada coisa, determinado componente. Travou. Vamos ver se ela volta. Deu uma travadinha aqui. Vamos ver que ela volta, pessoal. A internet dela deu uma travadinha, mas estamos aqui esperando a Franciele voltar. Agora estamos esclarecendo, né? Estamos aqui falando de análise podal, análise dos pés, que consegue detectar vários. Vamos ver se ela volta aqui. Está voltando. Franciele saiu. Deixa eu chamar ela de volta. Vamos ver se ela volta aqui, gente.
Acho que a internet dela caiu. Justo agora. Cadê você, Franciele? Vou ver se eu consigo achar ela aqui. Franciele. Bem, já estamos aguardando, já consegui chamar ela aqui. Já está conversando com a gente. Pronto, voltou. Oi, Fran, voltou. Os imprevistos acontecem. Internet é assim mesmo, vai e volta, na verdade, né? Pois é. E justo agora que eu estava aqui procurando saber com você sobre o emocional, né? Porque várias partes do nosso emocional acabam acarretando em uma patologia, isto é, numa doença, né? Que pode ser tratada com a reflexoterapia. E que pode ser detectada na análise. Então, você lá, primeiro a pessoa ir fazer a análise, né? Manda foto, você verifica, e depois está fazendo a reflexoterapia, ou a pessoa vai geralmente direto? Olha, como é que funciona? Isso vai muito do reflexoterapeuta. Cada um tem uma maneira de trabalhar. Né? A gente Isso é verdade. a melhor forma. Eu acho que na sua profissão deve ser assim também. É a mesma coisa. Tem uns que... tem vários personal organizers que pensam assim, chega no local, eu vou arrumar o armário e a gaveta e acabou. Eu já trabalho completamente diferente. O meu trabalho é completamente humanizado. Então, quando eu sou requisitada, eu analiso primeiro o cômodo. Porque se eu não detectar o problema da bagunça, como é que eu vou resolver essa bagunça? Faz todo sentido. Primeiro, eu tenho que achar o porquê que ela acontece, para mim conseguir resolver. Porque se eu não saber de onde ela vem, por que ela acontece, eu não vou conseguir resolver. E o problema nunca está lá dentro do armário ou da gaveta, ele vai estar no cômodo, porque as pessoas não vivem dentro do armário, eles vivem dentro do cômodo, não é mesmo? Faz todo sentido. Tem até cliente que fala assim, mas você vai analisar meu cômodo? Eu falei, vou. Eu tenho que saber a origem da bagunça para mim resolver a bagunça, não é mesmo? Porque ninguém mora dentro do guarda-roupa e dentro da gaveta. A pessoa mora no cômodo. E agora eu sei que tem vários personal que só vai para arrumar guarda-roupa, mas eu não, eu faço um trabalho que chama-se Personal Organize humanizado, né? E é bem diferente mesmo, completamente diferente. É que nem você faz uma análise primeiro, vai lá, faz aquele escaldapé maravilhoso, que eu adoraria morar em Curitiba para fazer esse escaldapé. Vem pra cá, vem pra cá. Minha avó fazia muito escaldapé. E você sabe que há uns anos atrás minha filha falava, mãe, faz um escaldapé que relaxa. Minha filha gosta. É maravilhoso, realmente, é muito gostoso. É verdade. Então, como eu disse, as pessoas trabalham de modo diferente, né? Os reflexoterapeutas também. Cada um tem uma linhagem. Eu prefiro fazer análise dos pés. Mas, se a pessoa não quer, ela vem direto e eu atendo ela normalmente, né? Mas é aquela coisa. Quanto mais informação eu consigo da pessoa, seja na análise, seja conversando, mais fácil é para eu conseguir ajudar ela. Né? Para a gente descobrir a causa. Assim como no seu trabalho você precisa descobrir a causa daquilo, na reflexoterapia é a mesma coisa. A gente precisa saber onde que começou, né? Como eu citei, eu não sei se vocês conseguiram ouvir porque caiu a internet, mas eu estava falando da alergia. Isso. A alergia... A Jean tá dando parabéns aí para você. Obrigada, Jean. Ela é ótima, né, Jean? Então, esse menino é 10. Então tá bom. Eu adoro ele. Fala. Agradeço, viu, Jean? Agradeço mesmo. A alergia, ela nada mais é do que o corpo não aceitar alguma coisa, né? Como eu disse, comida, um creme, um cosmético, um remédio, né? O corpo, ele bloqueia, ele fala, aqui não, isso aqui eu não quero. E da parte emocional, o que causa a alergia? Né? O que faz com que a alergia apareça no corpo? É a não aceitação. Digamos que aconteceu uma situação, alguém, né, perdeu alguém na morte, ou um bichinho que morreu, ou... Estão dizendo aqui que a sua mão é ótima. Oi?
Desculpa interromper, mas estão falando aqui que a sua mão é ótima. Ah, minha mão é ótima. Que bom, né? Isso é um baita Continua, elogio. Fran. Desculpa interromper, amor. Pode Imagina. continuar. É a Ana. Ai, a Ana. Tem que ser a Ana, né, Ana? Gostou da minha mão? Que bom. Fico feliz. Então, então, tem tudo a ver, né? A questão da alergia, ela começa nisso, começa na não aceitação. Às vezes a pessoa não aceita uma situação que aconteceu, não aceita alguma falha de personalidade dela mesma, não aceita o corpo, não aceita a perda de alguma coisa. Então, aquilo fica retido, né? Aquela informação de não aceitação fica retido. E, por consequência, o corpo, ele externiza, né? Então, surge a alergia. Às vezes a pessoa tem uma rinite alérgica, algo que fica sempre ali, né? Uma coisa interessante também, às vezes o corpo, ele lembra da época que aquela não aceitação aconteceu e no outro ano, na mesma época, ela tem a mesma alergia que ela teve no ano anterior. Isso é algo Acontece muito. E como acontece isso nas pessoas? É verdade, Fran. por Não exemplo, diga. digamos que uma pessoa perdeu um ente querido no mês de novembro. Então, no mês de novembro, ela não aceitou aquilo, ela ficou transtornada e tudo mais. Quando for novembro do outro ano, ela pode ter uma crise alérgica. Aí ela não vai lembrar que é por causa disso e tudo mais, mas a gente que sabe que isso tem associação, a gente entende que isso pode acontecer sim. Então, em determinada época do ano, aquilo sempre se repete, se repete, se repete, porque inconscientemente a pessoa lembra daquilo que ela sentiu. Então, na reflexoterapia, você consegue detectar. Ó, não falei, gente, que tinha um monte de coisa aqui que a gente não sabia? Tô Tem boba, tô bastante. pasma. Tô assim, ó, como É. diz minha avó, de O boca corpo aberta. da gente é incrível. O corpo da gente é incrível, né? A mente da gente é incrível. Nós não sabemos nem 10% do que a gente tem capacidade para fazer, do que o nosso cérebro é capaz, né? E Se tiver realmente, alguma pergunta, pode responder, tá, Fran? Porque parou de aparecer aqui deixa para eu mim de ver. novo. Homens também fazem tratamento ou só para mulheres? Homens, mulheres, idosos, crianças, todo mundo. Todo mundo. Na reflexoterapia, eu atendo todo mundo. No meu caso, eu também faço massagem relaxante. E a massagem. Aí não tem nada a ver com reflexo, né? Mas a massagem relaxante eu trabalho só com mulheres. Que daí é no corpo todo, né? Mas Uhum. a reflexoterapia, Jean, né? É o Jean que perguntou. Uhum. Homens e mulheres. Inclusive, a procura de homens para esse atendimento aumentou bastante, sabia? E qual é Tem a alguns. maior queixa deles? Vamos fazer fofoca aqui dos homens agora. Ai, E deixa eu qual é a maior pensar. queixa deles? Normalmente, ou são dores do dia a dia, devido ao trabalho, dores físicas mesmo. O lado emocional do homem é complicado. Ele geralmente ele tem uma certa restrição, assim, uma certa. Não Eles sei são se é mais retraídos. eles não querem Não demonstrar. choro, não tenho dor. Se eu pergunto, você é ansioso? Eu não. Você toma algum, algum medicamento para problema emocional, para depressão? Eu não, não quero essas coisas, sabe? A pessoa, assim, o homem geralmente ele tem um pouco mais de resistência, né? Às vezes a pessoa tá tensa, nossa, você vê ali no pé da pessoa, não pode nem encostar no ponto do ombro, né? Aonde a gente entende que é a tensão nervosa, é o estresse do dia a dia. Mas você pergunta para a pessoa, é muito difícil ele falar, né? Mas eu diria que é isso, assim, a principal queixa seria dores físicas que trazem a pessoa até mim para poder fazer o tratamento, né? E no caso das mulheres é o emocional, sem dúvida. Eu diria que é assim, homem é mais pro físico, não que seja regra, né? Mas geralmente o que eu vejo em mim, homem é mais o físico e mulher é o emocional, que faz com que venha, né, até mim. Mas eu acredito que a mulher seja mais o emocional por tudo que a mulher passa, né? Que, olha, não é fácil. Não é Você fácil. cuida de casa, você tem seu trabalho, você tem sua profissão, você tem filhos para cuidar, né? E geralmente cada filho sempre tem um pepino, que é você que descasca. Você tem Exato. um marido que chega cansado e reclama. Tem a casa para administrar, né? E eu acho tão engraçado que a mulher sempre fala assim: ah, eu sou dona de casa. Eu vejo muito isso no Insta, né? Eu sou dona de casa. Por que, Uhum. que elas não falam assim? Eu sou administradora da minha casa.
Por que elas não usam essa palavra? É cultural, né? Administradora. Eu não sou doninha de casa, não. Eu sou administradora do meu lar. E é uma baita administração nas costas. É uma baita de É uma uma perda, responsabilidade. né? Concorda comigo? Com certeza, é muito cultural isso, né? A gente vê isso há quanto tempo, né? Então, tá precisando alguém, por exemplo, a Rô, para dar um basta nisso e mudar, né? Essa visão aí Tem que da mudar. questão da Eu penso que tem que mudar. Que nem antigamente eu vejo que. Eu já tenho 62 anos. E quando eu era uns 30, 40 anos, falava assim: qual a sua profissão? As mulheres colocavam assim: dolar. 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 Esse Dolar não é dolar mata, profissão? né? Para e pensa. Uma Dolar pessoa dessa, minha mata. filha, haja análise dos pés. Meu Deus, nem me Haja fala. reflexoterapia. Porque imagina só, a pessoa fica, sei lá, acho que diminuída. Eu penso assim, né? Existência. Não, Mas ela é uma administradora do lar. Ela que administra. Ela administra o dinheiro, ela administra as contas, ela administra as compras, né? Administra tudo. A mulher serve para gerenciar qualquer negócio, basta querer. Qualquer pessoa que gerencia a sua própria casa consegue gerenciar qualquer coisa. Basta qualquer coisa. querer, não ter medo, não é mesmo? Arregaçar a manga e ir em frente, não E em é? frente. Eu penso Com dessa certeza. forma. Mas eu acho que É, ela se diminui muito. sim, Acham que é acontece muito. só fazer comida. Não, e o que vem de mulher para eu atender? Linda, linda, aparência, mulher bonita, que tá com a autoestima, ó, lá embaixo. Ou seja, não é aparência, não é dinheiro, não é profissão, não é nada. A autoestima é algo que tá lá dentro, que a pessoa mesmo, ela se diminui, né? Eu acho assim, a pessoa pode sim ser uma dona de casa, mas ela tem que se Sim, valorizar, ela tem que buscar isso, né? Por exemplo, uma terapia, isso daí não é um luxo, não é luxo você não fazer é. uma sessão de reflexo, você fazer uma massagem, você fazer a unha, você ir num salão de beleza, É um tudo isso. carinho que você merece. Exatamente, né? Eu penso assim. É um carinho, é se gostar. Eu acho que as mulheres têm que aprender a se gostar mais. Então, na sua profissão, você também consegue enxergar isso, porque eu enxergo isso muito na minha. Acontece muito isso, muito mesmo. E tá na hora mesmo, né? Hoje em dia a gente vê muitos movimentos aí falando de empoderamento feminino, né? Mas é muito bonito na teoria, mas a gente tem que ver isso na prática, né? Na prática, no dia a dia, né? Não querendo ser mais, jamais ser mais do que o homem, mas sempre Sim, tentar equilibrar, né? Porque ninguém é mais importante exatamente. que ninguém, né? Não existe homem sem mulher e não existe mulher sem homem, nós somos complemento, É né? um E isso casal, né? É uma aliança, na verdade, né? exatamente, né? Para andar e dar certo. Mas eu Exatamente. vejo muito, Pode muito falar. disso, da mulher se desvalorizar muito, não dar valor para o seu trabalho em casa, pela falta de organização. Eu vejo muitas falar assim: nossa, acabou o dia, estou morta de cansada. Porque não tem uma organização em casa. Porque quando a casa é organizada, não tem cansaço. A vida Não, é diferente, né? Então eu vejo muito disso, muita reclamação. Eu já vi muitas mulheres que eu atendi, que fez o processo de organização, falou: "Rô, agora eu tenho tempo, eu estou querendo trabalhar. Eu nunca trabalhei fora. Então eu gostei tanto da organização que vou fazer o curso e acho que vou trabalhar com isso. Quer dizer, a olha, pessoa nem sabe o que quer fazer da vida, né? E eu não, acho que é ela não uma tem coisa rumo, que né? pode ajudar. A Ela análise não tem, dos pés ajuda nisso. com certeza. Isso daí também é interessante, né? Tem pessoas que até teve uma cliente minha que ela se surpreendeu porque na análise dos pés dela, eu consegui ver que ela tem uma predisposição muito grande para liderar. Ela tem facilidade em liderar. Ela é uma líder nata. Ela serve muito para esse tipo de cargo. E eu não sabia de nada. E logo depois da análise, ela já mandou uma foto dela com a cara de choro. Falou assim, Fran, você acredita? Eu estou concorrendo a um cargo que é de liderança, né? E tô para Olha, ganhar. E ela vai ganhar, se Deus quiser, ela vai conseguir. E você veja, ela não imaginava que ela tinha essa facilidade e ela acabou entrando para concorrer num cargo que envolve muito essa questão da liderança. E é claro que isso também já gerou nela uma autoconfiança, segurança. né? Uma segurança, porque ela sabe que isso ninguém tira dela. As características que a gente vê no pé, elas são da pessoa. A não ser que ela queira mudar, ela mude por algum motivo,
aquilo é dela, né? Eu Ninguém vi uma tira, não tem mensagem, como. ninguém tira. Tem uma Tem alguma mensagem pergunta? Ah, da Ana, que o marido dela falou que ele não era ciumento, né? E na ah. análise ali a gente viu que sim, ele é ciumento. Então a questão da negação, né? Que o homem às vezes ele nega algumas coisas, ele omite outras coisas nessa questão emocional que normalmente eles não querem demonstrar, né? Porque eles são mais E essa racionais. negação, esse sentimento de negação pode criar alguma patologia numa pessoa ou não? Depende, depende. É importante a pessoa ela se reconhecer e ela se aceitar. Às vezes, o homem, no caso, como a gente está falando, ele só não quer externar isso, mas ele sabe que ele é assim. Então, tem que analisar essa Entendi. questão. Porque, como você disse aqui no começo, um nervosismo, né, uma discussão mais calorosa, que a gente fique nervoso, pode vir a acarretar um problema no fígado. É, uma raiva retida, né? Quando a pessoa ela passa muita É, raiva, ela não explode, ela segura, né? Ela tá ali com aquele sentimento de raiva. Isso pode, sim, desencadear um problema no fígado, né? É um exemplo, né? então, O gente, ciúme vamos jogar para fora, né? Não tem que exatamente. guardar nada. Tem que falar, fala logo, pelo menos fica bem, né? Não tô Exatamente. certa? Porque Por exemplo, guardar lá dentro não adianta. Você não não, resolve nem o problema com a pessoa, né? É conversando que se entende, né? com Eu acho que a certeza. conversa é a base de tudo. Muitas casas, que muitas donas de casa que me seguem no Insta começam a aplicar o processo de organização, não começa a dar muito certo, aí elas me chamam no direct, pô, eu fiz isso que você falou, não tá dando muito certo. Aí eu começo a conversar com ela, mas você conversou com o seu filho que você ia mudar, que você ia fazer? Ah, eu não. Eu falei, mas eu não. Tem que conversar. Vamos supor, você Sim. pega a mochila do filho, muda de lugar, não contou para ele, ele vai ficar nervoso, Vai jogar não em é outro assim? lugar e pronto, Não é né? mesmo? Tem que É isso. conversar. A conversa, o diálogo é a base de tudo na vida do ser humano. E as pessoas esquecem de conversar. Já aconteceu também de eu ir organizar um espaço gourmet enorme, que era muito bagunçado. E eu perguntei para. Sempre pergunto para a pessoa: o que você espera desse local, né? E ela falou assim para mim: eu gostaria que nesse local fizesse um cantinho aqui, porque ele é muito grande, para mim poder trabalhando, fazer espécie um home office para mim trabalhar. Aí o marido dela virou para mim assim: não, eu já quero outra coisa. Eu falei: o que você quer? Ele falou assim: eu queria que tivesse um cantinho com nenhuma brinquedoteca, porque eu vi lá no Insta que você faz brinquedoteca. Então, quer dizer, é um casal. Eles estão contratando um personal para fazer um trabalho e eles nem Né? conversaram. Você vê como não existe conversa? Não existe Exato. diálogo. Não existe. Por aí você vê. Por isso que eu falo, a conversa, o diálogo é a base de tudo. É Com conversando que se certeza. entende, não é mesmo? Exatamente. Então, quando surgir um problema que te aborrece, converse, não é mesmo? Coloca. Eu acho que é a melhor saída. E falando em É, conversa, pessoal, hoje eu vou ter uma novidade aqui para vocês, hein? Não saiam daí que eu vou dar uma novidade para vocês, eu acho que vocês vão gostar. E agora, Fran, aquela pergunta que não quer calar. O seu serviço é muito caro? Porque o meu, muitas vezes as pessoas saem correndo achando que é caro. E não é aham. caro. O meu serviço, muitas vezes, é mais em conta do que você paga numa faxineira o mês inteiro. Que a faxineira vai 4 vezes na semana, 4 vezes um mês, geralmente uma vez na semana, né? E na Aham. outra semana ela vai de novo, porque suja de novo. E o meu não, o meu é uma vez só, e geralmente sai o preço que você pagaria durante o mês com uma faxineira. E o seu, como é que funciona? É muito caro? Dá para a gente pagar? Dá para todo mundo fazer? Como é que funciona? Olha, eu acho muito acessível, né? No caso da reflexterapia, hoje o valor tá saindo a R$ 50 a sessão. Então, cada sessão eu sugiro que seja feita uma vez por semana, mas depende muito da disponibilidade da pessoa, né? Então, eu tenho E do feito assim. caso também, né? Oi? E do caso da pessoa também, né? Isso, exatamente, exatamente. Tem toda essa questão também. Depende da avaliação que a gente faz logo na primeira sessão. Já a análise dos pés, o valor desse atendimento é R$ 100. Só que agora, nesse mês de janeiro, eu estou fazendo com 50% de desconto. Então, tá por Eba! R$ 50 a análise dos pés, né? Então, a devolutiva como eu disse no início, né? É via WhatsApp, eu mando um áudio contando para a pessoa sobre a vida dela,
sobre tudo que eu consegui enxergar ali através dos pés dela. Inclusive, até uma coisa que a gente não comentou, mas é importante a gente falar, é que calo, micose, frieira, unha encravada, tudo isso tem significado, mas isso vai ficar para uma outra live, porque senão nós vamos ficar aqui Unha até encravada tem significado? Eu não sabia. tem. Vamos deixar o povo curioso, então, para uma próxima live a gente esclarecer tudo isso. Ah, então tá bom, mas tudo tem um significado, então, no pé. Eu não tinha noção Tem. disso. Até é uma coisa que eu tô vendo as perguntas agora, estava travado para mim, agora tá aparecendo. Mas tem Pode, significado, sim. pode responder, nós ainda temos 10 minutinhos. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, quanto tempo de tratamento é necessário fazer para ter um bom resultado? Jean, então é como a gente estava comentando, né? Depende do que a pessoa precisa, qual que é a queixa dela. Também tem que ser especificado. Às vezes a pessoa vem com várias queixas. Eu tenho dor aqui, eu tenho problema em tal lugar, eu tenho ansiedade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente tem que tratar uma coisa de cada vez. Então, também tem essa questão, né? E depende muito do organismo da pessoa. Às vezes, com 2 sessões, a pessoa sai, assim, renovada de tal maneira que ela não precisa retornar tão cedo. E tem pessoas que precisam ficar 1 mês, 2 meses, aí depende da pessoa, né? Tem outra? Até a Fran chegar no ponto dos ciúmes, ele dá um pulo. Ah, ela tá falando do marido dela, né? Que ele disse que ele não era ciumento, de repente ele. Ah! Eu lembro desse dia. Bem, pessoal. A Dani Aguiar. O homem não fala, mas os pés mostram? Com certeza. A mulher também, muitas vezes, ela não fala, mas os pés demonstram. Vem aqui dar um oi pro pessoal, vem. Ó, minha filha aqui, ó. Ai, Oi. que linda! Linda! É só você tirar a foto do pé do marido e mandar para a França, que ela resolve. Exatamente. Dani, deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Mulher administra até nossas vidas. Ai, Jean, agora, olha que lindo isso, hein? Viu só, Rô? Até Você a vê vida só? até a vida a gente administra, diz ele. Eu acho que as perguntas foram essas. Ficaria a noite toda aqui. Ah, eu também. É muito gostoso, né? Falar sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Agora a Franciele vai dar as considerações finais. Se ficou faltando alguma coisa para você dizer, pode falar, Fran. Eu acho que um detalhe só que passou despercebido foi a questão da diabetes, né, que a gente comentou. E é importante a gente lembrar que a reflexoterapia nos pés de uma pessoa diabética, às vezes a pessoa ela não tem sensibilidade nos pés, então a gente tem que tomar cuidado. A pessoa que tem diabetes, a gente pode fazer a reflexoterapia, porém a intensidade tem que ser bem leve, senão a gente põe uma pressão muito grande, essa pessoa não sente dor nenhuma. Então a gente pode machucar a pessoa. E dá bom resultado. Ajuda a equilibrar a diabetes. Muda várias coisas, né? Na verdade, o corpo todo volta a ter equilíbrio. Reflexoterapia, a gente tem que entender o seguinte, é equilibrar o corpo. Então, se tem alguma coisa que tá assim, a gente vai fazer ela ficar ok. Basicamente é isso. Tá bom, querida. A oportunidade, tá bom, Rô? Imagina, eu que te agradeço por estar aqui com a gente, esclarecendo as nossas dúvidas, né? E só dúvidas não saber mesmo, que é uma profissão que quase ninguém conhece, não é mesmo? E eu te agradeço muito. Sei que você não tem muito tempo, mas arrumou um tempinho para vir aqui. Muito obrigada, espero que todo mundo tenha gostado. E, pessoal, não saiam daí, porque agora a Fran vai embora, mas eu vou te passar uma novidade para vocês. Obrigado, querida. Beijão, boa noite.